Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Uma ótima quinta-feira a todos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre conversas importantes que aconteceram nos bastidores do Grêmio entre a diretoria e um grupo de lideranças do vestiário. E também as lideranças conversando com o técnico Quinteiros. O motivo, claro, o desempenho do Grêmio e principalmente a maneira do clube atuar. O que foi dito pela direção, o que foi dito pelos jogadores, o que foi dito pelo treinador, em detalhes e muito mais depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, que é muito importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajude com o like já na arrancada, te inscreve no canal, me ajuda a chegar na marca dos 50 mil inscritos, ativa as notificações e também vai deixando a tua opinião, que é muito importante, sobre todos os temas aqui nos comentários. A Matiello, corretora de seguros, fechou a parceria de sucesso com a Porto Seguros e essa parceria é uma grande oportunidade para ti. É o Consórcio Porto. Oportunidade de tu realizar o teu sonho, o teu objetivo de trocar de carro, quem sabe comprar um carro zero. Eu acabei de fazer um consórcio e troquei de carro e é uma barbada. Você pode também, claro, comprar um imóvel, seja um terreno, uma casa, um apartamento, porque Consórcio Porto não tem juros e você ainda paga todas as parcelas até a contemplação de forma muito reduzida. 40% a menos em todas as parcelas até a contemplação. Aproveite, Consórcio Porto. Fala com o Matiello, o proprietário da Matiello Corretora de Seguros, no telefone que está na tela, e ele vai fazer também o seguro para ti, do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Matiello Corretora de Seguros, agora com a Porto, no Consórcio Porto. Gente, vamos lá. Olha só, esse tema ele é muito delicado, mas ele é muito importante, porque ele é o principal problema atual do Grêmio. É importante a gente colocar uma série de questões aqui. E é claro que quando o desempenho não vem, e ele não vem de uma forma bem preocupante, né, muito visível, porque às vezes tu realmente não apresenta um bom futebol, mas tu tem um time organizado. Vou trazer até um exemplo aqui para vocês. O Grêmio da Série B, lá com o Roger Machado, doía ver, né? Doía ver, mas doía ver a falta de qualidade daquele elenco. O Grêmio tinha jogadores como Janderson, por exemplo, Rodrigo Ferreira, lateral direito, com todo respeito, né? Profissionais, se dedicaram muito pelo Grêmio, mas qualidade baixíssima. E ali a gente sofria para ver, mas o time era organizado. O time, tu via muito bem dentro de campo um trabalho sendo executado e até por isso o Grêmio subiu com tranquilidade, né? Não foi campeão porque realmente a qualidade era muito baixa. Mas subiu, né? No final trocou de treinador, enfim, não é o ponto falar especificamente sobre 2022, mas apenas traçar um paralelo. Aliás, aquele Grêmio foi campeão gaúcho, inclusive fazendo um 3-0 no Inter no Beira-Rio, imagina. Esse Grêmio tem muito mais qualidade, isso é óbvio, do que aquele, mas está rendendo, parece que menos até. Por quê? Porque o trabalho não encaixou ainda. E não significa dizer que o Quinteiros é um treinador ruim, já falei aqui para vocês. O Quinteiros é um treinador competente, isso está provado com o currículo dele, de passagens por vários clubes da América do Sul, né, por seleções e títulos que ele conquistou, afinal de contas, inclusive é o atual campeão argentino com o Vélez, não foi com o River nem com o Boca. Então, esse é um treinador que mereceu tempo, porém, já são mais de 90 dias de trabalho e ele não consegue fazer o Grêmio evoluir nem minimamente. E aí a gente chega aos fatores, ao diagnóstico. O grupo de jogadores do Grêmio não está conseguindo executar da maneira que ele quer todos os seus pedidos. O elenco executa, mas não da maneira que ele quer. Eu trouxe até um exemplo na Rádio Bandeirantes e também lá no 4D. Quero falar aqui com você sobre isso. Acho que não falei aqui no canal ainda, tá? Mas é rápido. Se eu pegar, por exemplo, vamos lá, o Felipe Gamba, que apresenta os Donos da Bola, que eu participo todos os dias ao meio-dia na tela da Band, e também no canal do YouTube, os Donos da Bola RS, e colocar ele para narrar, se eu for o coordenador, e falar, Gamba, a partir de hoje tu vai narrar na Rádio Bandeirantes, e ele falar assim, Bruno, eu gosto de ti, eu vou fazer, mas não é a minha, mas vamos lá, e eu vou falar para ele, confia que vai dar certo. Ele vai narrar 1, 2, 3, 4, e não vai acontecer, as coisas não vão andar, não vai dar certo, mas ele é fiel à nossa relação de amizade, relação de trabalho, ele é extremamente profissional, ele vai continuar narrando. Mas não vai acontecer. Vai chegar em dezembro, ele vai continuar ruim na narração, mesmo se dedicando, mesmo tentando, não vai dar. Então é isso.
não adianta, o jogador ele não tem característica para desempenhar aquilo que o Quinteiros está pedindo, não encaixou, parece isso muito claro, e essa não é uma visão minha, essa não é uma visão da maioria dos torcedores, essa principalmente é uma visão do grupo de atletas. E aí a informação é a seguinte, foi uma bela matéria trazida pelo Rodrigo Oliveira em GZH e que eu também fui buscar alguns detalhes nos bastidores. Os jogadores do Grêmio foram procurados, as lideranças principalmente, pela diretoria, para entender melhor, e aí? E esse trabalho do Quinteiros, o que vocês estão achando? Por que não está acontecendo? Por que o Grêmio não consegue desempenhar bem e não evolui de um jogo para o outro, mesmo contra adversários frágeis? E aí os jogadores disseram, olha, a relação com o Quinteiros ela é ótima, ninguém tem problema nenhum pessoal com o Quinteiros, ele não é um cara que pesa o ambiente no dia a dia, nada disso. Os jogadores se dão bem com o Quinteiros. É natural que às vezes fique isso, né? Ah, estão tentando boicotar. Não, ninguém está tentando boicotar o Quinteiros, a relação ela é boa. Os jogadores estão tentando executar, mas não estão conseguindo, e isso eles disseram para a diretoria. Não está rolando, a gente não está conseguindo. Então a diretoria, ela nesse momento está preocupada, é importante que se diga, há uma preocupação nos bastidores. O Grenal é meio que um prazo, ele vai com certeza até o Grenal, mas até ali vai acontecer uma reavaliação do trabalho. O que o Grêmio aposta nesse momento, a diretoria? Que é normal esse processo de adaptação, porque foi uma mudança muito grande de fotografia no elenco para essa temporada e porque existia um sistema enraizado do Renato. Foram muitos anos do Renato e a equipe, para trazer para vocês de uma forma bem clara, o Renato deixava os jogadores muito livres no campo. Muito livres, eles não tinham muita mentalidade tática, não tinha muita coisa nesse sentido e os jogadores iam muito mais na parte da individualidade. E quem está dizendo isso não é somente eu, o Edenilson, quando nos deu entrevista lá no 4 dele, disse, o Renato deixava o jogador, se o jogador quisesse sair da esquerda e atravessar o campo com a bola, ele tinha liberdade para fazer isso, né? E com o Quinteiros não, os jogadores são muito mais presos, é um sistema muito mais engessado. Então até o Edenilson brinca e diz, o ideal seria o meio termo entre os dois, né? Não ser tão engessado como é com o Quinteiros, mas também não ser tão solto como era com o Renato. Então, é uma diferença grande realmente de um sistema de trabalho para outro. E a diretoria acha que isso leva tempo. Mas, repito, já são mais de 90 dias e a gente não tem nenhuma evolução mínima. Os líderes do vestiário falaram também com o Quinteiros. Não sei se foi bem uma reunião, mas eles falaram com o Quinteiros e falaram principalmente sobre essas questões de eles acreditarem que esse sistema não vai acontecer. O que eles pediram? É meio que uma ligação direta, a ideia do Quinteiros, versus toque de bola, que é o pedido dos jogadores. Os jogadores do Grêmio querem um time mais aproximado, tocando a bola, tabela, posse de bola. Não querem essa ligação direta o tempo inteiro. O Grêmio praticamente joga com 2 blocos de 5, né? Jogam os 2 zagueiros, os 2 laterais, né? 4, mais o primeiro volante. Esse é um bloco. Aí o outro bloco de 5 tem os 2 internos, os 2 pontas, mais o centroavante. Tanto é que os auxiliares do Quinteiros trabalham dessa forma, né? Tem os auxiliares que cuidam da defesa e os auxiliares que cuidam do ataque. Talvez faltasse alguém que cuidasse do meio-campo. O principal setor de um time de futebol, né? Os grandes times que conquistam títulos têm meio-campos fortes e o Grêmio não tem. O Grêmio simplesmente não prioriza esse setor, anda para esse setor e joga na base da ligação direta. Ele foi tranquilo em relação a conversar com os atletas sobre o tema, mas ele disse assim, confiem na minha ideia. Continuem executando, tentando, aprimorando, trabalhando para tentar melhorar, que as coisas vão acontecer. Ele mostrou confiança na ideia e pediu paciência para os jogadores que vão seguir tentando fazer. Passou isso para a diretoria também, e a diretoria, por enquanto, está confiando, mas com aquele prazo que a gente já trouxe, o clássico Grenal. Até ali ele fica, mas precisa apresentar uma melhora até o Grenal, senão depois tudo será reavaliado e aí pode ser que sim, ele seja demitido. Essa é a situação para que vocês entendam muito bem o que está acontecendo nos bastidores do Grêmio. Os jogadores não estão gostando do modelo, querem jogar de forma diferente, disseram isso para a direção, disseram isso para o treinador. A direção está muito atenta e, de certa forma, até preocupada, mas estão dando esse voto de confiança ao Quinteiros, que pediu também isso aos jogadores que estarão atendendo. Vamos ver se o Grêmio vai evoluir. Tem o Flamengo domingo na Arena pelo Campeonato Brasileiro, depois tem o Mirassol fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro, e depois teremos já o Clássico Grenal. Sorte ao Grêmio, que o Tricolor possa vencer, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião aqui nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.